Ótica Patuense e Ótica Prime. Tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena 64, no centro de Patos. Sexta-feira, dia 14 de junho, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 27 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti a ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti a ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos membros do que todo o teu corpo e ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcie de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo aquele que olhar para a mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Hoje Jesus continua aprofundando na exigência do Sermão da Montanha. Não muda a lei, senão que lhe dá plenitude. Por isso a sua observância é mais que um simples cumprimento de umas condições mínimas para atender em regra os papéis. Deus dá-nos a lei do amor para chegar ao cume, mas nós procuramos sempre o modo de convertê-la na lei do mínimo esforço. Deus pede-nos muito, sim, mas também nos deu o máximo que pode dar, já que se deu a si mesmo. Hoje, Jesus Cristo aponta para o alto ao manifestar a sua autoridade sobre o sexto e o nono mandamento, os preceitos que fazem referência à sexualidade e à pureza de pensamento. A sexualidade é uma linguagem humana para significar o amor e a aliança. Pelo tanto, não pode ser banalizada, como tampouco podemos converter os outros em objetos de prazer, e nem tão só com o pensamento. Daqui esta afirmação tão severa de Jesus: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. É preciso, pois, cortar o mal de raiz e evitar pensamentos e ocasiões que nos levariam à obra, o que Deus aborrece. Isto é o que querem indicar tais palavras, que podem parecer-nos radicais e exageradas, mas que os ouvintes de Jesus entendiam na sua expressividade: tirar, cortar, expulsar. Finalmente, a dignidade do matrimônio deve ser sempre protegida, pois faz parte do projeto de Deus para o homem e a mulher, para que, no amor e na mútua doação, se convertam numa só carne e, ao mesmo tempo, é signo e participação da aliança de Cristo com a Igreja. O cristão não pode viver a relação homem-mulher, nem a vida conjugal segundo o espírito mundano. Não deveis crer que, por haver escolhido o estado matrimonial, vos é permitido continuar com uma vida mundana e abandonar-vos à ocasionalidade e à preguiça. Ao contrário, por isso mesmo, obrigar-vos a trabalhar com maior esforço e a velar com mais cuidado pela vossa salvação, nos diz São Basílio. A exigência do Mestre recupera o respeito pela mulher, enquanto ser humano. O discípulo do reino é exortado a olhar para a mulher do próximo com pureza de coração, sem se deixar envolver pelo desejo de possuí-la. Caso isto aconteça, infligirá o mandamento de Deus a partir do momento em que consentir pensamentos libidinosos. Enquanto seus contemporâneos preocupavam-se com o ato exterior do adultério, Jesus preocupa-se com o ato interior,
onde tem início o desrespeito ao mandamento divino. Na visão de Jesus, a maneira como se encarava o sexto mandamento no Decálogo era insuficiente e mais transpirava uma atitude machista que considerava a mulher um objeto, uma coisa ou um móvel de casa. Daí que se considerava o adultério como uma espécie de injustiça cometida contra uma propriedade alheia, um atentado ao bem mais precioso de um homem, sua mulher. Nesta mesma perspectiva, o casamento era uma transação de compra e venda, pela qual um homem adquiria uma mulher como esposa, a qual passava a fazer parte dos seus bens. O respeito pela mulher do próximo, portanto, colocava-se no contexto do respeito ao conjunto dos seus bens. Como já o referi há pouco, o mandamento assim interpretado fundava-se na coisificação da mulher, cuja dignidade não era reconhecida, colocada no rol dos bens do marido. Ela se via privada da igualdade com o homem, o que não corresponde ao desejo do Criador. Por isso, Jesus viu-se forçado a opor-se a isso, pois isso era contrário ao projeto do seu Pai. Para os israelitas, a lei de Moisés é todo o Pentateuco, uma lei que em alguns pontos, ou melhor, em quase todos os pontos, estava sujeito a diversas interpretações, segundo as tendências ideológicas dos diversos grupos políticos e religiosos. O judaísmo recente, nos dias apostólicos, distante do período da religião profética, tomara o Código da Aliança, uma lei religiosa inaugurando o legalismo que chega aos nossos dias. Alguns eram extremamente rigorosos em sua interpretação, enquanto que outros eram mais liberais, outros mais moderados. Um caso muito em voga na época de Jesus é certamente também na época das primeiras comunidades cristãs, era a questão do divórcio. Afinal, para Jesus a lei não é absoluta como todos pensavam. Só a dureza do coração, a justiça sim. Jesus passando ultrapassa o próprio Moisés e apela para o desígnio divino original. Homem e mulher possuem igual dignidade. Dignidade diante de Deus, homem e mulher têm direitos e deveres iguais. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana na graça de Deus. Ótica Patuense e Ótica Prime. Tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena 64, no centro de Patos.